Olá, amigos da Rádio Mensagem, bom dia. Começa agora 10 horas e 5 minutos. O programa Panorama Esportivo na Rádio Mensagem, a rádio da Diocese de São José dos Campos, a rádio do seu coração. E aqui, como diria Cris Lazari, a doutora da bola, o esporte é destaque. E no último programa do ano, o programa de Natal, trazemos um convidado pra lá de especial, Alan Peloggia, campeão mundial. Bom dia, Alan. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cris. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui de novo. Ah, que bacana. Ó, Cris, você que está aqui conosco também, professor Alan Martins Peloggia, primeiro campeão mundial FIFA de futsal feminino. Cris, analista de desempenho da seleção brasileira, ele que é técnico do Sub-12 do Aliança Jacareí, Secretaria de Esportes e Recreação, futsal, presença ilustre hoje, hein, Cris? Certamente. Bom dia, Bednarski, bom dia, Alan, bom dia, Donizete Eugênio, que com certeza daqui a pouco vai estar conosco, Fábio Vieira, bom dia a você, ouvinte e espectador aqui da Rádio Mensagem que gosta do Panorama Esportivo. É isso, presença ilustre, né? Eu percebi, porque assim, o Alan tem que tomar cuidado com ele, né, Bednarski? Porque se ele é o olheiro de desenvolvimento, ele presta atenção em tudo. Mas eu também presto, viu, Bednarski? Vi que ele tá com uma sacolinha. Tô aqui imaginando o que tem. Se é um biscoitinho, se é um bolinho, o que será que é que tem numa sacolinha? Cris, se as pessoas soubessem o que contém essa sacola, viu? Ah, essa sacola é valiosa. A gente vai ver daqui a pouquinho, Cris. E no estúdio avançado, estúdio 2, aquele que é o favorito de Fábio Vieira, a voz da razão, um oferecimento de baterias Kral e MacPrint, a impressão que fica, a gráfica de qualidade, né, Cris? Nós temos lá o nosso diretor de jornalismo, ele que é a cara, a voz e a credibilidade da Rádio Mensagem. Donizete Eugênio, bom dia, meu irmão. Alô, José Luiz Bednarski, muito bom dia para você, bom dia para Cris Lazari, a doutora da bola Pimentinha, bom dia também para o Alan Peloggia, privilégio tê-lo conosco aqui, viu, Alan? Seja sempre bem-vindo aqui em nossos estúdios. Grande abraço também para o Adilson aí, o papai Peloggia também aqui acompanhando em nossos estúdios. Em nome de MacPrint, a impressão que fica, e também baterias Kral, baterias carregadas neste sábado, Bednarski. Alô, Fábio Vieira, um abraço para você, Fábio Vieira. Nós estamos aqui hoje reunidos para festejar e finalizar aí os trabalhos do ano de 2025, com o último panorama do ano de 2025 ao vivo, né? Porque o ano começa logo ali, atrás do Morro, Bednarski. E a festa de Natal da Rádio Mensagem, claro, vamos aproveitar a presença do nosso convidado ilustre, Drone, para a cada bloco fazermos aí mini entrevistas com ele. Cris, eu vou começar a rodada de perguntas e vou começar de trás para frente. Alan, quero saber como é que foi a comemoração lá, tanto no vestiário quanto depois no hotel. Como é que foi a comemoração da delegação da Seleção Brasileira Feminina de Futsal lá nas Filipinas, primeira campeã mundial FIFA? Bom, falando particularmente de mim, uma mistura de sensações, né? Até você, como um amigo particular, tá sempre junto ali acompanhando, sabe que foi um ano um pouquinho complicado, tive alguns, não problemas, mas alguns sustos em relação à saúde que geraram bastante ansiedade. E ali, lógico, a gente sabe que não é qualquer um que chega, até por ser o primeiro mundial feminino, mas uma mistura, lógico, de felicidade e com alívio, com dever cumprido pelo o ano que foi bastante desgastante, né? E falando no geral, aí tem os protocolos FIFA, só subiam as atletas no pódio, aí depois de um certo tempo que eles liberam para o restante da comissão técnica, e a gente foi festejar mesmo e entender que era campeão mundial mesmo no hotel na hora da janta, né? O Alan, diga. Nesse momento que foi ali, apito final, qual foi sua reação? Você ficou anestesiado?
assim, não acreditando, porque às vezes a gente fica, né? É tanta emoção que você fica assim, ó, anestesiado, ou você deu um grito, assim, é campeão. Então, mais uma vez, particularmente falando de mim, tinha dificuldade de eu estar num setor do ginásio bastante distante, para chegar na onde eu estava, que tinha um monitor, onde eu conseguia, ali pelo rádio, auxiliar a comissão técnica ali embaixo, questão do vídeo suporte e tudo mais. Eu até brincava lá no hotel com a comissão que eu tinha que pegar 2 metrôs e um trem para chegar lá em cima. Então, graças a Deus que o jogo transcorreu de uma forma até que tranquila para uma final de Mundial, né? E quando faltava 1 minuto, eu olhei ali e falei, a gente não vai tomar 3 gols. Aí eu já fui desligando tudo, já fui descendo para chegar ali junto com o cronômetro zerando. Nesse momento que você falou, não, agora a gente ganhou. Você estava muito tranquilo como você é, porque eu invejo essa sua tranquilidade, viu? Quem sabe um dia, né? Mas você ficou muito tranquilo, você já estava assim com uma euforia, querendo sair, extrapolar. Acho que é uma mistura das duas coisas. Ao mesmo tempo, uma tranquilidade de ver que ali agora a gente não perde mais e querer chegar lá embaixo logo para comemorar com todo mundo. Delícia. Então, uma mistura de sentimentos. Que gostoso, né? Deve ser maravilhoso. Ganhar é bom, né? Ganhar é É bom? bom demais. E se for mundial, então é melhor ainda, né, Doni? Com certeza, Bedinasco, com certeza, campeão mundial, melhor ainda. A minha pergunta para o Alan é justamente em relação... eu me lembro que o Bedinasco tem sempre passado as informações, desde o início, desde a convocação, desde a preparação. A Rádio Mensagem sempre deu destaque para o futsal feminino em relação aí a este mundial. E a gente só observou que a grande mídia só deu destaque no último jogo, quando a seleção conseguiu esse título mundial. Alan, o que você espera a partir de agora em relação a chamar a atenção do Brasil por conta desse título? Então, é até uma curiosidade que eu tinha, né? Por a gente estar ali meio que 100% focado, quase que alienado no dia a dia ali dos jogos, de como estava sendo a repercussão. Então, acho que uma das primeiras conversas que eu estou tendo, sabendo agora que, pelo menos aqui na imprensa regional, o foco foi maior na final, né? Acho que esse título tem que ser um divisor de águas em relação a essa questão. Até a gente sabe que a transmissão foi só pela internet, não teve canal aberto igual o masculino, então que esse título seja um divisor de águas para a gente tentar igualar as coisas. Alan, e o... Agora eu vou entrar assim fundo ali no seu equipamento, hein? No seu equipamento, sua visão, no seu trabalho, a impressão que nos ficou assistindo os jogos aqui de cabo a rabo, né? Desde a primeira partida lá contra o Irã, né? Se não me engano foi... Isso, a estreia no Mundial foi contra o Irã. Foi contra o Irã, depois passando os jogos da primeira fase, né? Pegamos a Itália, depois passamos pelo Japão e por aí foi, né? A impressão que deu, Alan, é que a seleção foi num crescendo, né? Começou com o break de mão um pouco mais puxado, aquela tensão própria de início de Mundial, a equipe também se entrosando, porque cada convocação, ainda que muitos nomes se repitam, mas é um trabalho novo, né? É um trabalho que tem um determinado micro recomeço, vamos dizer assim. Falar nisso, Cris, dá um abraço aí ao Dr. Pedro Paulo Carvalho, sempre ligado aqui no Panorama Esportivo. Um abraço e um beijo para o Pedro e para Maria José, esposa dele. Maria José também. E me parece, Alan, que no final, aí a equipe deslanchou de vez e, assim, e teve bem superior a mesmo as mais fortes adversárias. Os seus números, Alan, confirmam esse crescimento de rendimento da seleção ao longo da competição ou não? Ah, sim, com certeza. Você citou a estreia contra o Irã, né? E ali em conversas com outras atletas que estão surgindo, que vêm se destacando, e a gente, o pouco que conseguia de tempo ali de bater papo por rede social, parabenizando a gente pela estreia. Lógico, a gente espera que possa ser melhor, mas faz parte, um primeiro mundial, né? Então qualquer estreia a gente, por mais experiente que seja, sente a ansiedade e acaba atrapalhando um pouquinho. E acho que é natural, né? E
durante a competição, os números provam até os resultados e os adversários, né? Porque pelo ranking da FIFA a gente, agora com o Mundial, deu uma leve alterada ali nas posições, mas a princípio nós éramos o primeiro e a Espanha segundo e Portugal terceiro, então nós pegamos ali os dois subsequentes na parte decisiva e aí nosso jogo se impôs, né? Eu tenho uma pergunta. Alan, nós brasileiros somos alegres, né? Onde a gente chega, a gente se adapta. Qual é a seleção? Qual seleção que foi a mais difícil, que era a mais ranzinza, a mais difícil de lidar lá que vocês enfrentaram? Eu acho que Portugal, viu? Até uma curiosidade que talvez poucos saibam, a gente ficou sabendo pelo Mundial Masculino ano passado. À medida que vão chegando às fases finais, acredito eu que pela distância do ginásio, talvez, vai trocando os hotéis e na semifinal estavam as 4 seleções juntas. Então a gente tinha um entrosamento legal. Na verdade, eu particularmente sempre tive ali com pelo menos meio time da Argentina. A Espanha, algumas também já tinham uma certa amizade ali por rede social e saguão do hotel, era bem próximo uma sala da outra. Agora Portugal, raramente a gente via no elevador, se pudesse pegar elevador separado, elas pegavam. Então, acho que Portugal. Os tugas são assim, né? Eu tenho outra pergunta, mas eu vou deixar para depois. Ô, Doni, Oi. Grande parte das seleções favoritas tem brasileiras naturalizadas na sua equipe. É o caso da goleira da Itália, a Ana Sestari. Deve ter parentes aqui em Jacareí, hein, Doni? Manda uma pergunta aí, vai. Esse nome Sestari aí é grande, né, Bednarski? É grande, viu? Mas eu gostaria de perguntar para o Alan em relação às categorias de base. Porque a gente tem comentado muito, Alan, do espelho. Eu sempre falo, né, que esporte precisa ter o espelho. E eu acho que não tem espelho maior agora do que campeão mundial, o mundo é do Brasil feminino. Que impacto você acha que ressoa nas categorias de base? Bom, igual eu falei, né? Questão das transmissões, tudo, que seja um divisor de águas, e principalmente nessa questão. Eu converso bastante com meu pai em relação a isso. Nos próximos ciclos, né, nos próximos mundiais, que a gente sabe que pelo menos Espanha e Portugal tem seleção sub-20, sub-17, até sub-15, se não me engano, já teve um amistoso Portugal e Espanha. Não lembro agora exatamente se foi esse ano ou foi no final do ano passado. E a gente sabe que já tem tratativas ali na CBF também para que haja as nossas seleções também. Né? A gente já tem a sub-20 por conta do Campeonato Sul-Americano de 2 em 2 anos, mas a tendência é que tenha pelo menos aí a sub-17 aí, um futuro bem próximo. Pois é, Alan, nós tivemos aí uma impressão também dessa conquista maravilhosa da seleção brasileira feminina de futsal, primeira campeã do mundo FIFA nas Filipinas, e a impressão que ficou foi de renovação, sem prejuízo da grande atuação de Amandinha, Emily, Bianca no gol, enfim, jogadoras consagradas, conhecidíssimas, né, do público e da mídia especializada e da mídia esportiva. Nós tivemos, né, a Lucileia no canto do cisne, ali fazendo bonito mais uma vez, mostrando aquela personalidade de grande esportista que ela é, mas também o brilho de grandes atletas que estão surgindo agora como grandes nomes de protagonismo na seleção brasileira, como o caso de Ana Luísa e Luana. Que balanço que você fez com seus olhos de arguto observador desse processo de renovação na seleção brasileira? Então, voltando ali, a gente conversou no bloco anterior, que é um assunto que tem que ser levado em consideração, o fato da Portugal, Espanha já terem até um sub-15 e ser um assunto que, querendo ou não, principalmente para a gente que está ali dentro, gera um pouquinho de preocupação, mas ao mesmo tempo
eu acho que um pouquinho de alívio, né? Até comentando que tava as 4 seleções no mesmo hotel e depois da final, todo mundo tentando trocar a camisa com o espanhol, com o argentino, aí perguntei a idade, né, o ano de nascimento de algumas espanholas lá e tirou um pouquinho da dúvida que eu tinha em relação ali os próximos ciclos. Ó, a gente sabe que a tendência é que dificulte um pouquinho, mas você acabou citando aí Luana e Ana Luísa, uma é de 99 e a outra é de 2000, então ali estão na ponta dos cascos. Acho que tem mais lenha para queimar para pelo menos mais 2 ciclos aí. Então, eu acho que a renovação é importante, mas a gente tem qualidade ali no elenco para, volto a frisar ali, pelo menos acho que mais uns 8 anos ali, tem menina que tem condição de estar jogando. E jogando bem, né? Eu tenho uma pergunta, curiosidade, né? Muito se fala em indisciplina dos homens, né? Porque os jogadores são indisciplinados. E no time feminino, tem muita indisciplina ou é um pouco mais fácil de lidar? Bom, são 14, né? Nas convocações, são 14 cabeças que pensam cada uma da sua maneira, né? Acho que uma maneira única das 14 pensar a gente nunca vai conseguir, cada uma tem a sua personalidade. Mas acho que comparando com o masculino, tem relação atleta e comissão técnica uma questão de respeito. Acho que não que eu tenha muito problema no masculino, principalmente por trabalhar com os menores, mas eu acho que no feminino é um pouquinho mais fácil sim, de lidar com temperamento, com o dia a dia das convocações. Eu acho mais tranquilo. E se permite, só para emendar aqui, vocês estavam falando daí do sub-15, enfim, você notou uma procura maior para o esporte, para o futsal feminino? Você notou um movimento agora de procurar, eu quero fazer futsal entre os jovens? Futsal entre as meninas, na verdade, né? Nem estou falando dos meninos aqui, vamos falar das meninas, que é o que você está atuando com a seleção brasileira. Acho que falando particularmente aqui de Jacareí, até comentei com o Berdinaschi alguns prints de postagem da prefeitura, do prefeito, e até me surpreendeu que bastante gente, né, apoiando, aproveitando o gancho do Mundial para, não para cobrar, né, mas para pedir ali para que o prefeito invista mais na questão do esporte feminino. Então, como eu falei, acho que um divisor de águas não só ali dentro da CBF, mas que a gente possa tirar frutos aí desse Mundial, não só no âmbito ali da seleção, mas cada um ali na sua cidade, no seu clube, consiga, de repente, alavancar o trabalho na questão do futsal feminino, embalado com o nosso título. Olha, Doni, faz de conta, porque é bem parecido, é quase isso mesmo, ó. Faz de conta, Doni, aí, ó. Nem aparece muito. Que pena. Eu tô com a camiseta da seleção, pessoal, aqui o chroma aqui não permite mostrar, da coleção de tesouros do professor Alan Peloja, mostrando, né, Cris, a assinatura Sim. de todo o elenco, campeão mundial, né, nessa camisa que foi envergada pela Lucileia, camisa 10, no Mundial. E uma camiseta, Doni, olha, uma camiseta que o Doni vai mostrar. O Robinho estava pegando a camiseta aqui para mostrar pelo outro estúdio, o Doni vai conseguir mostrar. E, Doni, a gente está, olha, naquela Câmara de Tesouros do Rei Salomão, porque agora o Alan vai mostrar para a gente as medalhas que ele trouxe lá da Tailândia e das Filipinas, né? A sacolinha não vai aparecer também. Olha lá, o Doni está mostrando, ó. Olha. Linda. E com mensagens, com assinatura. Isso é realmente. Doni, essa camisa aí, Doni, ela vai valer muito caro, hein? Daqui a algumas décadas, porque isso faz parte da história do futebol brasileiro. Precisava vir uma dessas, Cris, sabe para onde? Lá para o Museu do Futebol no Pacaembu, viu?
Sim. Porque realmente é uma peça museológica. Gente, olha aqui que sorte a minha. Eu tô com a caixinha de Pandora aqui, ó. Também verde não dá para aparecer, Não né, parece, Cris? mas a caixinha tá na minha mão, aqui gente. é seleção, é. Mostra aí, Alan. Bom, então vamos em ordem cronológica, né? A gente estava comentando aqui no intervalo que nós saímos da preparação, fizemos 2 amistosos contra a Nova Zelândia em Lages, Santa Catarina. Depois tivemos um período na Grande Comari, em Teresópolis. E fomos para adaptação ali, questão de fuso horário, né, sabendo que faríamos mais 2 amistosos na Tailândia. E, para nossa surpresa, na verdade, esses 2 amistosos eram triangular, um torneio valendo premiação e tudo. Então, ali na preparação, a gente conseguiu as 2 vitórias no triangular, saiu com o título do torneio lá da Tailândia. Foi em Bangkok? Esse foi em Nakhon Ratchasima. Aí depois a gente finalizou em Bangkok a preparação, mas o torneio foi nessa cidade. Aí era, se não me engano, umas 3 horas e meia de ônibus de Bangkok. Que país moderno, hein? E o ginásio lá, fantástico, hein? Era um complexo, né? A gente estava no hotel, no mesmo complexo era o ginásio e já emendava no shopping e a gente praticamente não saía dali. Porque treinava no ginásio, então já voltava de elevador cada um para o seu quarto, tudo bem pertinho, uma praticidade bem grande. Então aqui é a medalha do... Olha a gente, vou segurando. Medalha do torneio da preparação na Tailândia. E depois já falando em Mundial, logo que a gente chega, cada membro de cada seleção recebe uma medalha sem a fita, né? Como certificado de participação. E aí a gente combinou entre a gente ali usar como uma motivação, deixar cada um a sua na cabeceira da cama, né? Para buscar A irmã depois gêmea. a irmã gêmea com a cordinha no pescoço no final. Aí tem a credencial, que a gente tinha que usar no ginásio, e não só nos nossos jogos, mas ali na questão dos treinamentos. E no meu caso também, particularmente falando de ir no ginásio em jogos dos adversários, também tinha a facilidade de estar conseguindo um lugar mais confortável e com mais visibilidade para assistir os jogos dos adversários. Livre acesso, né? Livre acesso ali no ginásio. E aí a medalha, até que comentamos ontem, né? Ia trazer as 3. A primeira é aquela sem a cordinha. E uma coisa que também eu não sabia, a seleção que ganha o Fair Play no Mundial, cada membro da delegação também ganha a medalha do Fair Play. Então, aqui tá as 2 medalhas, a medalha de campeão e a medalha do Fair Play. Ô Doni, você não quer saber, Doni, quanto é que vale em reais para tirar essa medalha aí do professor Alan Peloja, Doni? Aliás, Bedinarski, aproveitando o gancho aí da premiação, a bola de ouro ficou com a Emily do Brasil, né? A bola de prata com a Débora, a bola de bronze com a Lídia de Portugal. Aí, como disse aí o Alan do Fair Play, ficou com a seleção brasileira. Chuteira de ouro, a Emily. E depois nós tivemos aqui a luva de ouro, a Ana Catarina de Portugal. Agora, perguntando aí sobre o valor, quanto é que vale essa medalha sua aí, o Alan? Bom, a pergunta que todos fazem em relação ali se é de ouro, se não é, né? Até meu pai, não lembro com quem que ele brincou, acho que foi com o nosso vizinho lá no condomínio. Precisa levar num ourives ali para avaliar e tal. Ali deve ter o preço. Agora o preço para tirar ela da onde ela tem que estar, o preço não tem não. Não existe. É tão caro que não tem. Não tem. Aliás, o Bedinarski, Cris Lazar e amigos do Panorama, olha só, a gente está num momento histórico hoje do Panorama para fechar o ano. Nós estamos conversando com um analista de desempenho da Seleção Brasileira de Futsal, primeira campeã mundial, a Seleção Brasileira, feminina. Ou seja, é um marco, é o início de uma trajetória e de uma história fantástica em relação ao futsal feminino. E o Alan é de Jacareí, então o Vale do Paraíba precisa aplaudir, precisa realmente enaltecer, porque Jacareí faz parte desse início de história vencedora da Seleção Brasileira Futsal.
infelizmente, né, se nós tivéssemos, aliás, se nós tivéssemos aí, se fosse a seleção masculina, com certeza seria um outro boom no Brasil. Mas por ser a feminina, a gente percebe que ainda há um certo desdém ainda em falar do Mundial. Mas nós aqui, Alan, da Rádio Mensagem, estamos muito felizes, e eu particularmente estou honrado de fazer parte dessa história, porque eu sei que é uma semente que vocês plantaram e, olha, é uma árvore gigantesca. Parabéns a vocês, viu? Exatamente, né? E espero que você tenha um reconhecimento profissional que nós, jacarienses, temos que te dar. Eu espero. E o José Roberto Rodrigues, professor José Roberto Rodrigues, falou, precisamos, antes de tudo, ter locais adequados para a prática dos esportes. Muito bem colocado. Principalmente na periferia. Difundir o esporte onde as famílias moram favorecerá e muito a prática dele, pois muita gente não tem condições de suprir esses custos aí, transporte, suporte, alimentação. Verdade, né? Isso, eu acho que no dia a dia lá do Aliança Jacareí Futsal Secretaria de Esportes e Recreação, isso é visto muito, né, Alan? Você presencia muito essa questão assim da limitação, não apenas estrutural referido ao poder público, mas social como um todo, né? Que acaba atrapalhando um pouquinho no desenvolvimento do esporte, né? A questão das famílias, né? e das comunidades no entorno. Né? Ah, sem dúvida, né? Acho que, mas aí não é um, entre aspas, privilégio do futsal, né? Acho que acredito que todos os esportes devem passar pelas mesmas dificuldades, né? A gente no futsal ali por treinar por conta das dimensões da quadra, o regulamento num ginásio mais distante do centro, se acentua um pouquinho essa dificuldade que o Zé Roberto bem colocou ali, né? As periferias precisam ser melhor assistidas, mas para a competição não tem jeito, a gente tem que em algum lugar reunir os melhores, né? Então, às vezes o fato de estar treinando, de repente, num dos extremos da cidade, acaba, de repente, impossibilitando de atletas de boa condição técnica conseguir estar vivenciando ali os treinamentos por conta da distância. Mas eu acho que não tem para onde fugir. Ainda mais em se tratando de uma cidade do tamanho territorial que a gente tem, não tem jeito, né? De um jeito ou de outro, alguém vai sair ganhando e alguém vai sair perdendo. Mas o que a gente puder, de repente, estudar para amenizar essa questão e poder sempre contar com quem realmente merece estar ali por condições técnicas e dedicação, é interessante. Alan, nas Filipinas, o filipino sabia que estava acontecendo uma Copa do Mundo lá? Bom, antes de responder aí, é que a gente foi seguindo aqui o fio da meada, né? Você parabenizou pela conquista, não tive ali o tempo de agradecer, né? Então, não só você, mas toda a Rádio Mensagem. Acho que até para questão de superstição minha, né? Então, deu certo na Copa América a primeira vez que eu fui, a gente veio aqui antes, bateu um papo legal, voltei com a medalha e não poderia ser diferente agora, campeão mundial, né? Então, bom, a gente muito cedo para falar em bicampeonato, tem 4 anos para trabalhar aí, mas de repente seja uma forma de manter a tradição. Ganhei, tornei com a seleção, venho aqui, trago a medalha e vocês sempre na torcida aí, tem sempre o meu agradecimento. Voltando na pergunta lá da Filipinas, sim, lógico, principalmente na rodada em que jogava a seleção filipina, né, que o grupo era Filipinas, Polônia, Argentina e Marrocos. Na primeira fase a gente via o ginásio mais lotado, né, mas na semifinal e na final o público ali não deixou de comparecer, não deixou de prestigiar e, segundo os números da FIFA, na final tinham mais de 5.000 pessoas no ginásio. Foi um ambiente bem gostoso de estar vivenciando, sim, também. E a questão da LFF, o ano que vem,
que você está sentindo assim, vendo um pouco mais de longe, né, Alan? E eu sei que não é assim seu métier, mas eu sei que você fica de olho nos campeonatos, tanto os europeus, né, quanto a própria LFF por dever de ofício, né? Eu estou achando um negócio meio parado aí nesse final de ano, viu? Ah, sim, né? Até falando em final de ano, você igual volto a frisar, né? Até falei no começo ali que você acompanhou aí o ano todo, tive aí alguns sustos. E um susto para finalizar o ano, voltando no voo, bastante gente acometida ali de influenza A, né? E até por ter sido um ano bem desgastante, bem corrido, até comentei e brinquei, prometi ali que não ia nem mexer com futsal o resto do ano, mas a gente tá infectado pelo né, o vírusinho da paixão, né? E até me esforcei, até comentei com você que por conta ali da enfermidade não assisti o primeiro jogo da final da LFF, mas o segundo não aguentei, dei um jeito de sentar no sofá mesmo, não estando bem para sentar e assistir. Mesma coisa os campeonatos europeus agora que voltaram depois do Mundial, né? O espanhol principalmente eu tenho acompanhado até por curiosidade como a gente voltou a maioria no mesmo voo, de ver a escalação, se está todo mundo jogando, se não está, se tem atleta ainda acometido ali pela gripe, que foi forte, judiou bastante, então, lógico, de uma forma um pouquinho mais light, mas já voltei praticamente ali a rotina de pré-mundial, de acompanhar o que dá para acompanhar, né? Um pouquinho mais tranquilo agora do título estando em casa, mas não adianta, a gente tá como brincou aí, infectado, né? E a questão da LFF que você comparou com o masculino, acho que no feminino é normal o final de ano a gente não ter notícia de movimentação, uma ou outra menina que vai se despedindo do seu time antes do final do ano, mas raramente vai anunciar o time do ano seguinte, até porque o feminino geralmente as competições começam mais para o final de março, começo de abril, então a gente vai ver aí as notícias, principalmente de transferência, mais ali para o final de janeiro ou até meados de fevereiro. Não adianta nem querer a gente ficar especulando muito, porque é do universo do futsal feminino, por essa questão dos campeonatos começarem mais ali pro meio de março, já começo de abril, as transferências também ficam geralmente sempre para o outro ano. Bom, legal. 10 horas e 59 minutos, estamos de volta com o programa Panorama Esportivo, hoje especial de Natal, com a presença do campeão mundial, Alan Peloggia. Fiquei sabendo que a Cris vai tecer duras críticas daqui a pouco, nós vamos saber a respeito do quê. Alan, e agora quero saber um pouco da questão da sua trajetória local, né, que nós já conhecemos muito bem como técnico do Aliança Jacareí Futsal Secretaria de Esportes e Recreação, categoria Sub-12, e como foi essa experiência como treinador dessa faixa etária tão tenra, nessa primeira experiência no Campeonato Paulista como treinador. Qual o balanço que você faz da temporada e que lições serão tiradas para o ano que vem? Bom, eu já tinha vivenciado, né, disputar o Paulista com essa idade, mas no feminino. E no feminino, pela questão do número de praticantes, não tinha a divisão, né, A1, A2, A3, então a gente já enfrentava ou jogava A1 que tinha, né, ou não jogava. Então já pegava logo o time que tinha bolsa de estudo, mais estrutura, meninas do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, do futebol de campo que tinham bolsa para jogar futsal, né? Então, em relação a isso, apesar de, lógico, a gente querer estar sempre o mais alto possível, eu acho que pensando em município é um facilitador poder jogar Série A2, Série A3 com os meninos, né? Então,
voltando ali nesse mesmo ponto. A gente sempre quer estar no mais alto possível, mas para primeiro ano, trabalhando com, eu particularmente, a primeira idade, que é o sub-12, vindo de uma situação de não ter a categoria menor, né, que é o sub-10 para baixo. Então, os meninos já começam no futsal ali, no primeiro ano de sub-12, sem ter a mesma experiência que tiveram os adversários. Né? A questão que a gente acabou respondendo a pergunta ali do professor José Roberto, questão dos treinamentos, eu bati bastante no pé, se acompanhou, que se não treinasse, as coisas não iam fluir e eu não ia pôr para jogar, então desenrolou bem a primeira metade do ano, depois infelizmente eu senti um pouquinho de acomodação, não era todo mundo mais que seguia firme a questão de estar levando ali as crianças no treino, né? Mas dentro das dificuldades a gente conseguiu ficar ali entre os 8 do grupo, né? Na última rodada, podendo empatar, e a gente conseguiu um empate fora de casa, que nos condicionou a jogar ali uma quarta de final, né? E aí, infelizmente, as coisas não seguiram, né? A gente era jogo único e paramos nas quartas, mas para primeiro ano e para toda essa, não digo nem renovação, mas implementação da minha maneira de trabalhar, eu faço um balanço positivo do ano, né? Quanto ao ano que vem, a gente ainda não sentou para conversar depois que eu voltei ali. A gente até tocou no assunto, de repente, focar mais na questão análise de desempenho propriamente dita. Não sei o que vai ser do ano que vem. Espero o ano que vem, no começo do ano, a gente sentar e acertar direitinho para poder fazer um ano melhor do que foi. Não que tenha, de novo, não que tenha sido um ano ruim. Eu acho que até superou em algumas questões a expectativa, mas que a gente possa estar sempre melhorando, né, de um ano para o outro, e que a gente possa ter um 2026 melhor do que foi 2025. Cris, eu faço um balanço positivo, porque além de grandes vitórias que foram conquistadas dentro e fora de casa, crescimento de rendimento também, eu volto o foco do holofote para o antecedente, que é a questão da solidez do trabalho fora de quadra. Vimos 2 adversários do Jacareí Sub-12 darem WO, né, que é uma situação realmente totalmente indesejada e contrária ao esporte, mas que acontece porque são atletas de pouca autonomia fática, dependem muito de ser levados pela família, pelos pais, etc. Então aí a gente nota o comprometimento que é resultado, né, que é fruto de um trabalho da comissão técnica, né, Cris? Sim, exatamente. Enaltecer os nossos atletas. Giovana, sobrinha do Nogueira, nosso amigo do Aliança, né? E um cara que está sempre torcendo, não poderia deixar de pegar o gancho aí da Letícia para mandar um abraço e agradecer o Nogueira pela torcida de sempre aí também. Olha, que legal. A sobrinha dele é a Letícia. Letícia Medeiros. Troquei as duas convocadas, mas lembrava que uma delas era a sobrinha do Nogueira. É isso mesmo. Aliás, ele fala sempre com muito orgulho dela. Mas é o seguinte, na primeira colocação, gente, todo mundo que acompanha aqui sabe da minha admiração, e a admiração não é fruto de amizade não, Cris, é fruto de coerência, de competência, porque a gente destacou aqueles que brilharam no esporte local, aqueles cujo brilho extrapolou e foi a nível estadual, os que são campeões nacionais, gente que é de seleção brasileira, gente que vai ao exterior representar o Brasil. Agora, quem é que reuniu tudo isso, né, de uma vez só, Cris, ainda conseguiu um campeonato mundial, né, na sua modalidade e simplesmente com a chancela daquela que é a maior entidade do esporte no mundo, que é a FIFA. Ele, Alan Peloggia, claro, o nosso grande campeão, destaque do esporte de Jacareí no ano de 2025. Tô errado, Cris? Não, assina embaixo, assina embaixo. Parabéns. Orgulho mesmo de termos você aqui, orgulho de você ser jacariense e com a sua humildade, eu tenho certeza que você vai muito mais longe, porque trabalho e competência não lhe faltam. Muito obrigada. Fico até sem palavras, né? Acho que só me cabe agradecer
a vocês dois, o Donizete, a Rádio Mensagem no geral, sempre apoiando, sempre divulgando, e um carinho todo especial que vocês têm comigo, né? Acho que a gente girou muito em torno de bastidores, a curiosidade de bastidores. Até não me aguentei e publiquei no meu Instagram um vídeo que, por sugestão minha, o Saboia usou também na preparação do Mundial, que é um podcast onde o Branco, lateral esquerdo da Copa de 94, participou, por coincidência, bem perto do dia do nosso embarque para a preparação, que ele deu essa entrevista. E eu assistindo, achei que não poderia ter passado em branco aquela entrevista, recortei, mostrei para o Saboia, ele mostrou para as meninas, pediu para eu colocar depois também no grupo para elas verem. Para mim, permeou bastante ali a preparação, serviu como combustível nos momentos de cansaço, né, onde o Branco fala que ser campeão mundial é para poucos, e é a realização de um sonho inimaginável, né? E tanto ele usa essa frase, e acho que é o que está bem nítido para mim agora, né? Que é um sonho tão distante, parece que tão inalcançável, que quando você consegue a ficha não cai. E já são, acho que 11 dias, e agora que está começando a entender o tamanho da grandeza que foi essa conquista, né? E vocês também sempre parabenizando, acho que está ajudando a ficha cair, que até então não tinha caído. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pelo o apoio de sempre. Sempre que a gente puder, estamos aqui para atender vocês, que o carinho é especial. Olha, Donizete Eugênio, tem 2 pachecões nesse programa quando se fala de seleção brasileira, somos eu e você. Agora, Doni, o Alan Peloggia, ele é fruto de sua própria competência, nós sabemos, né? Ninguém chega lá por acaso. Agora, a divulgação, Doni, o conhecimento, né, das pessoas em Jacareí, de quem é o professor Alan Peloggia, a dimensão que ele tem no esporte mundial, isso, Doni, tem 2 pessoas que colaboraram muito e que foram artífices, né, desse conhecimento, que é o Adilson Peloggia, pai do Alan, e você, né, Doni? Você que pegou pela mão e trouxe aqui a Rádio Mensagem. Alan Peloggia nos apresentou a todos, né? E hoje nós conseguimos desenvolver o trabalho de esporte da Rádio Mensagem, personalizando, né, no Alan Peloggia e expandindo isso para outras modalidades, né, olímpicas aqui em Jacareí, divulgando o trabalho da Secretaria de Esportes e fora da Secretaria também, na iniciativa privada. Doni, você também merece essa homenagem, viu? Porque você é parte disso. Ah, Bedinazzi, que nada, viu? Como você falou, da competência do Alan, do Adilson, que correu atrás, que foi buscar. Eu tenho como princípio ser ponte sempre, viu, Bedinazzi? Que eu puder ajudar, auxiliar, a gente está sempre à disposição, porque eu sou uma ponte onde todos possam passar e transitar com absoluta tranquilidade, tendo sempre competência. E eu digo também uma outra questão aqui, né? O Alan está chegando e vai chegar muito mais longe, porque ele sua a camisa e ele é de verdade. Inteligência artificial não sua. Inteligência artificial, ela não tem sentimento. Aquele que tem pensamento, sentimento, como o Alan tem, e tem, logicamente, humanidade, vai chegar longe. E que, além disso, continuarmos trabalhando, né, Alan, para superar a inteligência artificial com um garoto propaganda, assim como o Dil, aí o trabalho fica mais fácil, né? O apoio da família, né? Facilita bastante. Até a gente brinca que deveria ser mais divulgado. Aí pega o gancho da questão da timidez, de eu não fazer muita questão, mas acho que se não fosse, talvez, aí a Corujice, muita gente talvez nem, até mesmo ganhando o Mundial, talvez não soubesse. Né? Então, olha, mais um agradecimento. Eu vou aproveitar para fazer uma última rodada de perguntas para todo mundo, viu?
você, para os demais panoramistas e para o pessoal que está em casa também deixar aí a reflexão. Alan, um sonho para 2026? Um sonho para 2026? Bom, questão de competições, eu acho que não dá nem para pensar nisso, porque é tudo a Copa América de 2 em 2 anos. Em se tratando de Jacareí, que a gente possa ter um ano, como a gente já frisou, melhor do que foi esse, né? Sabe que as dificuldades são grandes, envolve muita coisa, mas que a gente possa estar sempre melhorando, né? Saúde para todos nós e que final do ano a gente possa estar sempre reunido, celebrando a amizade aí. Nossa, mas aí você pergunta um sonho, você pede tudo, né? Abarca tudo. Eu não é nenhuma pergunta dessa, é uma curiosidade, porque eu sou diferente aqui, né? Culinária. Qual o local que você foi disputar com a seleção brasileira que a comida era péssima? Tailândia. Tailândia. Eu não posso dizer péssima, acho que seria injusto da minha parte. Mas Se não- eles vierem para cá, Eles vão com achar certeza também. vão achar a nossa culinária péssima. Sim, mas São você sofreu mais pra comer. diferenças culturais, mas que eu sofri mais, com certeza, a Tailândia. Ah, então na Então Tailândia. se parecia um pouquinho, era o café da manhã, então eu procurava caprichar no café da manhã, que eu sabia que depois, durante o dia, eu não ia conseguir me alimentar da forma mais próxima do que eu me alimento aqui. Então, diferença de tempero, temperatura mesmo da comida, propriamente dita. Então, na Tailândia foi bastante complicado. Até a gente comentou aqui nos bastidores que a CBF, né, enviou um cozinheiro próprio para nos acompanhar, mas na Tailândia ele não tinha liberdade no hotel de estar tomando a frente, né, diferente do que foi na Filipinas, aí onde a gente conseguiu se alimentar bem mais próximo, até por ele estar no Rio, acho que dificilmente vai estar assistindo, mas como a gente consegue depois mandar o link, mandar um abraço aí pro seu Humberto, cozinheiro da CBF, que foi essencial também na conquista. Então, se um dia eu for para Tailândia, é melhor na hora do café eu já colocar alguma coisa no bolsinho, assim, né? Levar uma bolsinha mais, uma frutinha, sem para dúvida. garantir, para garantir o resto do dia. Sem dúvida, para garantir Porque eu tenho uma o magalinha dentro de sustento. mim, né, gente? A não ser que você queira descer ali, como a gente como comentamos, a estrutura muito, muito boa, né? Hotel, shopping, ginásio, tudo interligado. No shopping você ia encontrar escorpião, sapo. Não, uma tudo frutinha aquilo. já, então é melhor garantir uma sacolinha. Doni, seu sonho para 2026? Ah, Bedinaz, que é paz, saúde e serenidade. Eu acho que complementa, o resto a gente vai derrubando, viu? Só isso. 2 sonhos, Doni. Que o Humberto venha do Rio de Janeiro aqui fazer um jantar para nós, hein? E o outro é paz para todo mundo. Que as guerras cessem em 2026, que mães deixem de chorar, né, pela perda trágica de seus filhos. É isso Amor. que eu Eu desejo. desejo paz e amor também. Então, pessoal, agradecendo ao Robinho de Barros Ai, na a mesa de Thelma. som, a presença, a Thelma aí, ó, mandando tá em um beijo Dubai. pra Cris. Ela Olha lá. mora lá. Olha só, internacional hoje a audiência. Então, agradecendo o Robinho, parabenizando mais uma vez o Alan Peloja, agradecendo a Cris, Donizete Eugênio também. Vamos terminar o programa de hoje no espírito de Natal, né, Robinho? Tchau, pessoal. Até semana que vem. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui.